Boa noite, queridos amigos, queridos confrades das casas espíritas aqui da cidade de Lages, os amigos das casas espíritas da região, da União Espírita Regional 2, os queridos amigos também que temos conhecido e participado das atividades no Rio de Janeiro, na cidade de Valença e em Niterói. A todos um grande abraço e uma grande alegria para nós estarmos aqui em mais essa noite de trabalho e de estudos. Como todas as atividades na Casa Espírita, nós iniciamos sempre com uma prece, né? Eu convido então todos os amigos, aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar os seus olhos, vamos aquietando então os nossos pensamentos, aquietando nossa alma, e vamos criando em nossa tela mental, talvez revivendo as paisagens da velha Galileia, a época de Jesus, um belo dia, céu azul, uma brisa mansa, e o próprio sol se personificou em forma de homem. E vemos ali Jesus, belo e radiante, ensinando ao seu povo o amor, a paciência, a caridade, a bondade. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que nos ensinastes, pelo belo exemplo que nos deu. Nós te agradecemos por tudo que sofrestes vindo à Terra, por todo o cuidado que tem para conosco como governador deste planeta. Te agradecemos por você nunca desacreditar de nós. Que o teu olhar amigo nos acompanhe em cada dia de nossa jornada. Que tua inspiração bondosa também não deixe de nos retificar o caminho a cada vez que transviarmos. Cuida de nós, Senhor. Protege-nos de nossas inseguranças. E que possamos, então, sobre a tua égide, aplainar os nossos caminhos. E assim seja, Senhor. Tão bom lembrar de Jesus. É tão bom falarmos desse Espírito magnífico e amigo, que tantas e tantas belas lições tem nos dado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, que fala do mal como um remédio. Procurando exemplificar esse tema, nós vamos até André Luiz, no livro Nosso Lar. E estudiosos que todos somos da doutrina, sabemos então que a cidade de Nosso Lar, uma cidade espiritual que fica na esfera do Rio de Janeiro, foi para onde esse espírito André Luiz foi atraído após passar algum tempo em zonas inferiores. E lá ele foi aprendendo sobre o mundo espiritual, sobre ele mesmo. E como todos nós nunca ficamos desamparados, ele foi acolhido junto de uma família pelo amigo Lísias, um enfermeiro do local onde ele trabalhava. Junto à casa de Lísias, então, havia sua mãe, a senhora Laura, mais 3 irmãs de Lísia e uma neta da senhora Laura. E lá ele foi acolhido e passou a residir, então, no tempo de suas primeiras horas junto àquela cidade. A senhora Laura, nessa situação narrada no capítulo 47 e 45, estava prestes a reencarnar. Dali 2 dias, ela retornaria ao corpo físico. Como é comum aos trabalhadores dedicados à causa do bem, uma homenagem foi feita a ela pelo Ministério do Auxílio e da Regeneração,
através do Departamento de Contas, onde lhe foi apresentado o Tempo Global de Serviços na Colônia. Nós aqui que gostamos, né, de colocar as siglas, né? Ela recebeu então o TGSC, o Tempo Global dos Serviços que ela prestou, ou seja, a somatória que é o verdadeiro dinheiro, o verdadeiro crédito de todas as atividades e o bem que ela pode fazer. Que no mundo material também nós temos, né, o CTC, a certidão de tempo de contribuição que nós pedimos à INSS, né, quando queremos nos aposentar. Mas será, pensando nesse tempo global de serviços na colônia, que não teríamos aqui na Terra também um TGST, um tempo global de serviços na Terra? Não temos ouvido muito sobre isso, mas provavelmente sim, né? Provavelmente tudo aquilo que fazemos aqui do bem também é agendado, não só os nossos desequilíbrios, mas o nosso progresso também. Bem, voltando à senhora Laura, ela se preparava então para reencarnar, e o esposo dela, na última existência, que havia preparado aquele lugar no mundo espiritual, já tinha retornado há 2 anos ao mundo material, já estava reencarnado, era uma criança. A senhora Laura, pelo trabalho que tinha desenvolvido, na verdade toda a família, retornaria ao mundo material, seria novamente a esposa do seu marido, Ricardo, e os filhos, Lígia e as irmãs, também seriam filhos desse casal novamente. Veja que maravilha, né? A esposa estava indo agora em seguida, e mais tarde, então, na época que o casal se reencontrasse, os filhos também voltariam. André Luiz nos relata que, apesar de todas as conquistas e todo o trabalho que a senhora Laura havia desempenhado, naquele momento ela se sentia angustiada. Ela falava ao ministro Genésio, ministro da Regeneração, que embora ela percebesse todos os progressos que ela já havia conquistado, ela se sentia insegura ainda diante do novo desafio de voltar à Terra, de reencarnar. Pois, embora ela percebesse que muitas das feridas dela estariam curadas, restavam ainda as cicatrizes, e essas poderiam despertar as suas sombras interiores, né? Nessa situação, claro, referindo-se às nossas mazelas interiores ainda, que nós cultivamos, às vezes escondidas, às vezes num cantinho de nós mesmos, mas que em terreno propício poderiam germinar. E nesse caso, questões que poderiam levá-la à queda, né? O ministro Genésio a ouviu com atenção e depois alertou a senhora Laura sobre a importância de nós confiarmos na proteção divina, né? E mostrou ele que não lhe faltariam mãos amigas, espíritos amigos, a ajudá-la, a auxiliá-la nessa tarefa. Que ninguém nunca esteve sozinho e que ela não estaria sozinha também nessas dificuldades. Terminado o encontro, na próxima noite reuniu-se o grupo novamente, agora os amigos mais íntimos, para o culto do Evangelho no lar, naquela casa. Através do trabalho dos técnicos do Ministério da Comunicação, foi colocado lá um globo fluídico, na altura mais ou menos de 2 metros, que nos fala André Luiz. Esse globo luminoso poderia permitir aparecimento, a visualização, ou a materialização, se assim preferirem, do senhor Ricardo, então, que criança, agora no lar terreno, já por passado meia-noite, poderia então estar ali com eles, também como uma forma de incentivo à esposa que se preparava. O globo fluídico o protegia das emoções das pessoas que estavam ali. Então, o globo começou a formar a imagem de Sr. Ricardo, enquanto os filhos tocavam em suas citaras e outros instrumentos, uma canção belíssima que eles mesmos haviam feito a composição da letra, em homenagem a esse pai. Ricardo, então, se fez visível, conversou com a esposa, conversou com as filhas, com os amigos, e como o tempo era pouco e curto,
Judite, uma das filhas, já percebeu que ele estava para retornar ao mundo material e então perguntou ao seu pai, nessas palavras: Pai querido, diga o que precisa de nós. Esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Ricardo ouviu essas palavras enternecido e respondeu à filha que estava tudo muito bem, que a esposa já em breve estaria retornando ao mundo material e que eles também, os filhos, iriam ter com ele, então, que ele era muito agraciado, que tudo estava maravilhosamente bem. E quando os últimos minutos se fizeram presentes, ele ainda retorna a olhar a família e fala assim: Ah, filhos meus, alguma coisa eu tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor Deus para que eu nunca disponha de facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquelas palavras tão profundas sensibilizaram todos os que estavam ali. Peçam a Jesus que eu nunca disponha de facilidades na terra. Confesso aos irmãos que a primeira vez que li isso, já há muitos anos, e depois em tantas outras vezes que a gente relê essa obra como outras, não deixo-me de ficar impressionado com a profundidade dessa resposta. Será que nós também pensamos assim? Será que é dessa maneira que nós também vemos a vida na terra? Será que nós também já conseguimos pedir a Jesus que nunca tenhamos facilidade aqui, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em nosso espírito? Bem ampla, né? E interrogativa essa questão. André Luiz ficou bastante comovido com a situação e quando ia se despedir da senhora Laura, o ministro Clarício se aproxima dele. Ele diz então que no dia seguinte ele iria levar a senhora Laura até o lar terreno e se André Luiz desejasse, ele poderia finalmente visitar a sua família. Marcando então um ano de trabalho de André Luiz já no mundo espiritual e agora poderia finalmente rever a terra. Nas palavras de Santo Agostinho, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos questiona, perguntando: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa em nossos corações, em nossos ouvidos, ele provoca. A voz do profeta, ele não proclamou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperais, pois, todo vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. Ele então nos chama a atenção para aquilo que nós hoje sabemos, que o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Que as dificuldades, o mal aqui ainda existe em grande proporção. E que os espíritos que aqui reencarnam, nessa verdadeira escola, como somos nós, somos espíritos muito necessitados. Temos em nosso passado, em nossas pegadas, um rastro lamentável de desequilíbrios, de faltas, que agora, por acréscimo da misericórdia divina, numa nova oportunidade, numa nova roupagem, estamos aqui para procurar aplainar os nossos caminhos, como fala também o profeta. Porém, essa luta normalmente vem em cima das dificuldades, das provas e das expiações que acabamos de falar. E é isso que se remete, então, o mal como remédio. O mal nessa situação pode ser, sim, um remédio, e é um remédio dos amargos, muitas vezes do mais amargo. Mas se tomar esse remédio nos ajuda na nossa cura, na nossa melhora, nós aceitamos o bisturi amigo, a agulha que nos fere a carne, o remédio amargo, para podermos melhorar a nossa situação. Então, ele ainda nos exorta que, por mais agudas e profundas que possam ser essas situações, as nossas dores, os momentos de dificuldades que nós venhamos a passar,
que nós não esqueçamos de volver o nosso olhar para o céu e bendizer ao Senhor por Ele ter querido nos experimentar, para ver como nós estamos realmente em nossa confiança. Que nós homens, então, será que nós vamos continuar até quando? Querendo reconhecer o poder do Senhor, quando Ele haja curado as chagas do nosso corpo, quando Ele haja coroado de bem-aventuranças os nossos dias. Dar-se-á então que nós reconheceremos somente o Deus, a bondade no amor, senão que nós tenhamos também, muitas vezes, que abandonar ou adornar o nosso corpo. Será que só quando temos saúde, glória, juventude, brilho, é que nós lembraremos de agradecer a Deus pela oportunidade? E, na verdade, amigos, percebemos por nós mesmos, que é justamente o contrário. Quando temos tudo, quando as facilidades nos sorriem, quando não há doença, não há dificuldade, temos de sobra o tempo, as condições financeiras favorecem, a família favorece, é aí muitas vezes que muitos de nós nos achamos enfadados, achamos a vida sem graça, sem grandes motivos para sermos felizes. E queremos mais, queremos experimentar mais emoções, queremos experimentar coisas novas. E é esse quase sempre um terreno fértil para as nossas quedas. São diante dessas possibilidades, a juventude, a beleza, a inteligência, as facilidades financeiras, o verbo fácil, normalmente são situações muito perigosas, as quais nós precisamos ter muito cuidado, porque podem nos levar a escorregarmos, a cairmos. Santo Agostinho nos fala que nós deveremos de imitar aquele que foi dado como nosso exemplo, falando que, tendo chegado o último grau da sua miséria e deitado em uma estrumeira, o profeta Jó disse ainda a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Mais uma frase muito profunda e bela que nos leva a refletirmos, a pensarmos, Será que nós, então, quando estamos sobre essas dificuldades, se perdêssemos tudo o que temos, ou o que somos, será que nos víssemos agora à miséria, ao relento, à estrumeira, ainda assim teríamos a disposição para dizer obrigado, para agradecer a Deus, ao Senhor, por estarmos sendo testados? Bem difícil, não é, meus amigos? Até quando, então, os nossos olhares vão se deter nesses horizontes que a morte os limita, ainda nos questiona Santo Agostinho? Quando, afinal, a nossa alma se decidirá a lançar-se para os além, para o longe do túmulo? Houvesseis de chorar e de sofrer uma vida inteira, ele nos fala. O que seria isso a par da glória reservada àquele que tenha sofrido a prova com fé, com amor e resignação? Ele nos questiona sobre o nosso olhar curto. Entendemos que a vida é apenas os números de dias que ficamos nesse corpo físico. E nós bem sabemos que não é. Bem sabemos que uma existência é um piscar de olhos diante da eternidade. Que a nossa alma evolui e cresce cada vez mais. Que o nosso destino é a angelitude. Que não importa, então, alguns minutos de sofrimento, alguns dias, alguns anos, até algumas existências inteiras, se isso, então, é propício à nossa melhora. Se isso nos ajudaria a testar a nossa fé, a nos melhorarmos, a crescermos, a progredirmos, aprendendo, então, a resignação. Ele nos fala e nos convida que nós venhamos a buscar as consolações para os nossos males
no porvir, que Deus prepara, sim, algo muito belo. E que os maus, as dificuldades que nos vêm hoje, são consequências do nosso passado. Que se pudéssemos percustar as nossas experiências de antanho, com certeza encontraríamos lá muitos e muitos motivos relacionados às nossas dificuldades hoje. E veríamos ainda que a vida, que a bondade, que o amor divino nos cobra só a 10ª parte diante de nossos erros. Saberíamos, né, que nós podemos sofrer mais sim. Considerarmos então afortunados, ele nos diz, afortunados da terra aqueles que sofrem. Nos relembra ainda que quando nós estávamos desencarnados, que estávamos no mundo espiritual, acabamos por escolher as nossas provas, julgando-nos naquele momento bastante forte para suportá-las. Por que agora, quando a dificuldade nos bate à porta, nós passamos a murmurar, a nos queixar? Aqueles que pediram a riqueza e a glória querem sustentar uma luta com a tentação e vencê-la. Aqueles outros que pediram para lutar contra as dificuldades do corpo, do espírito, contra o mal, contra a moral, contra as coisas do físico, sabeis que quanto mais forte fosse essa prova, nós sabíamos, tanto mais gloriosa é a nossa vitória. E se nós triunfarmos diante de tudo isso, embora o nosso corpo, né, pudesse parar na estrumeira, como nos fala Jó, se dele ainda viéssemos a morrer, se desprenderia desse corpo talvez dolorido, velho, arquejado, uma alma rutilante de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Vejam só, meus amigos, quanta sabedoria. Diversos são os tipos de nossas provações, de nossas expiações. E muitas vezes elas vêm diferentes, em momentos também diferentes de nossa existência. Alguns de nós que temos a saúde perfeita, em algum momento podemos tê-la já titubeante, poderemos ter que lidar com situações bem difíceis, com degenerações, com doenças de difícil tratamento, com câncer, com cirurgias, e aquela saúde, aquela força e toda aquela vida, às vezes, parece que definha, né? Outras vezes, né, nós temos que lutar contra as questões dentro da nossa família, no nosso trabalho, na comunidade onde nós vivemos, contra o mal moral, né, que muitas vezes está à nossa volta. E que tantas e tantas vezes somos nós mesmos que contribuímos para essas situações. E nós nos esquecemos nesses momentos que quanto mais difícil a aprovação, mais gloriosa será a nossa vitória. Não podemos esquecer, nesses momentos de dificuldades, as palavras de Emmanuel, né, de Maria, Chico. Tudo passa. Tudo vai passar. As alegrias são temporárias e os sofrimentos também são temporários. Ou melhor, a dor também passa. E dentro dessa situação, então, qual seria o remédio, né, que poderíamos prescrever a esses que sofrem, atacados por tantas dificuldades, muitas vezes também por obsessões cruéis, crucificantes, muitos males que nos dificultam o caminho? Qual seria o remédio para nos mantermos fortes, para sairmos vitoriosos? E ele nos alerta novamente, Santo Agostinho, dizendo: a fé e o apelo ao céu, nos chamando a atenção, então, que a crença dentro de nós, em nosso coração, unida ao trabalho do bom pensamento, da prece, é o remédio que nos ajuda. Se na maior das necessidades nossas, no maior de nossos sofrimentos, nós entoássemos esses hinos ao Senhor, aos anjos, aos amigos, um anjo amigo à nossa cabeceira com a mão iria apontar o sinal da salvação, o lugar belo e radioso que nós iríamos ocupar quando do nosso retorno
a vida verdadeira. Por isso, meus amigos, a fé é um remédio seguro quanto ou contra o nosso sofrimento. Vejamos, costumamos falar que a dor muitas vezes não pode ser evitada. A dor é aquela situação necessária ao nosso burilamento, ao nosso crescimento, à nossa melhora. É aquela dificuldade, aquela expiação, aquela prova que nos testa. Porém, o que vem em decorrência disso é o nosso sofrimento. E o sofrimento quase sempre pode ser evitado. Se nós conseguirmos alcançar um entendimento maior e se a fé dentro de nós realmente é verdadeira, conseguiremos então passar por essas dificuldades de forma bem mais tranquila. Escolhemos então ficarmos somente com o aprendizado da dor, sem a necessidade do sofrimento que muitas vezes nos leva ao desespero, à rebeldia. Que a fé, que as dificuldades podem mostrar sempre para nós horizontes infinitos, diante dos quais mundos e dias brumosos podem se mostrarem. Se nós, então, não nos perguntarmos nesse momento que o remédio para curar uma úlcera, uma chaga, para tal tentação, para tal prova, e o remédio, não importa tanto a cura do corpo físico, a úlcera ou a chaga no corpo físico pode se extinguir, mas a do corpo espiritual, se não for cuidada pelo amor, pela experiência, pelo aprendizado, poderá permanecer em nós. Devemos então nos lembrar daquele que crê, aquele que é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida da própria fé, do alcance dessas coisas, da eficácia de seu próprio pensamento, imediatamente ele já vai sofrer as consequências. Aquele que duvida, que não acredita, fica preso a angústias positivas, a angústias de aflição. E nós vemos bem claramente nesses dias difíceis pelos quais nós passamos, as incertezas quanto a esse horizonte, quanto a esse futuro. Nunca tivemos certezas de nada, nunca tivemos o controle de nada, apenas nos enganávamos que tinham, e o que acontecia favoravelmente era apenas coincidência. Hoje vemos cara a cara como as coisas mudam, que não temos realmente o controle, que estamos reféns da situação que se apresenta. Aqueles que têm fé, aqueles que buscam então o remédio contra a sua dor e seu sofrimento, poderão estar dentro de uma UTI, poderão estar com aquele tubo, poderão estar inconscientes, poderão parecer que a vida some e desaparece, mas estarão muito vivos porque têm a fé. Aquele outro que pode estar escondido no alto de uma montanha, numa floresta, procurando escapar do contágio do vírus, pode estar muito mais doente do que aquele na UTI, porque se vê angustiado, amedrontado, aflito, com medo do futuro, com medo da morte, porque não tem fé, ainda não crê o suficiente para entender que a vida é eterna. E o Senhor, então, Ele ha posto o seu selo em todos aqueles que creem, fala Santo Agostinho. Que selo é esse que o Senhor coloca naqueles que creem? E eu lhes pergunto, quem não sabe diferenciar uma pessoa de fé? Quem não conhece alguém na sua volta, na casa espírita, no trabalho, na família, que realmente é um servo do Senhor, que realmente é um crente em sua palavra, um verdadeiro cristão? Todos nós temos exemplos. Eles se diferenciam de nós. Este é o selo do Senhor. O selo da serenidade, da confiança, da resignação, da fortaleza, alcançado pelo imenso poder da fé. O Cristo falou ainda para nós e nos alerta que aquele que tem fé pode transportar até montanhas. E Santo Agostinho ainda nos fala também que aquele que sofre e tem fé por um amparo ficará sobre a égide do Senhor
e não mais sofrerá. Ficará então somente com a parte boa, com a melhor parte, com a dor. Mas escolhe não sofrer, escolhe ser forte, escolhe aproveitar a oportunidade bendita que a vida lhe apresenta para crescer ainda mais, para evoluir, para se melhorar, para ser um bom exemplo aos que estão à sua volta. Lembremos no livro dos Espíritos a pergunta de Allan Kardec aos Espíritos em relação ao sofrimento que nós homens passamos na Terra. E os Espíritos nos respondem que o maior de nossos sofrimentos aqui, muitas vezes, ao olhar dos espíritos já evoluídos, é como o nosso, que olhando uma criança chorar porque quebrou a rodinha do seu carrinho, olha para aquela criança e diz, tadinho, nem sabe o que é problema, nem sabe o que é dor. Olha só, chora por esse carrinho. Os espíritos pensam o mesmo de nós, naquilo que nós entendemos como o maior dos sofrimentos, naquilo que nós entendemos como insuportável. É a pequenez do alcance de nosso olhar que constrói esses muros imensos, essas dificuldades imensas. É a que dá poder a algo que não merece esse poder. É o que faz com que falta a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa boa vontade. Os momentos, então, das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Quando confiantes e fé, quando estamos seguros, vejam só, quando parece que a dor já é insuportável, as mais fortes dores, é as primeiras notas das alegres eternidades, nos fala Santo Agostinho. Tal qual nós, estando perdido à noite, no mais escuro da madrugada, em seguida começará a raiar a aurora. Sua alma, então, nessa situação, se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela parará nas regiões celestes, entoando com os anjos hino de reconhecimento e de glória ao Senhor. Vejam só. Talvez alguém olhe ali aquele corpo sofrido, minguado, numa cama, num caixão, num acidente, na rua, numa empresa. Mas quem olhar pelo mundo espiritual, quem olhar com os olhos da fé, da confiança, talvez perceberá esse ser livre, flutuando, planando, encontrando-se com a alegria suprema. Então ele nos diz que ditosos são todos os que choram. Alegres estejam as suas almas, porque Deus acumulará de bens e aventuranças. Olha só que maravilha, meus amigos. Quanta coisa importante e bela nos aprendemos. E nós vamos vendo com essas palavras, né? Através desses conhecimentos, o quanto muitas vezes nós nos equivocamos. Nós vamos entendendo que o mal, né, normalmente é algo que nos prejudica, que nos dificulta a caminhada. Mas retornemos ao exemplo anterior, são justamente as facilidades que nos colocam a perder. As dificuldades nos ajudam a ver o mundo por um outro ângulo, de uma outra forma. Procurando exemplificar essas situações, aqueles que passaram já pela terra e que exemplificaram verdadeiramente a coragem diante das dificuldades, nós lembramos de Paulo, em toda a sua luta, na busca da sua reconstrução, na busca de, com o sofrimento, mesmo tão intenso, ser o apóstolo dos gentios, ter levado o ensinamento cristão a tantos lugares. Muito ele sofreu, longos anos no corpo físico, muitos e muitos anos nas prisões, as mais dificuldades, as maiores dificuldades. Mas ele não desistiu. Lembrava sempre das palavras amigas de Estevão, de Abigail, e continuou a sua missão. E nós vemos, através da leitura do livro Paulo e Estevão, quando ao final, então, ele em Roma, depois de muitos anos lá preso, finalmente
é assinado o ato condenatório, decretada a sua morte. Quando a espada, então, do soldado lhe fere o corpo, e aquele corpo tomba sobre a terra, empoeirada, o sangue jorra, se desenha aos olhos espirituais dele uma visão magnífica e bela. Ele nos fala que se desenhou, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado toda a imensurável umbrella de azul. Surgiu na amplitude do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail do lado do seu coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge do coração. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se então a ele. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos, beijar-lhes as mãos, o seu rosto, num arroubo de ventura, mas qual uma criança dócil que tudo desdesse ao seu mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para lhe sentir a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos e fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção, seguiram as pegadas do Cristo em demanda das esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, só a velha Jerusalém, embevecida, vendo o vespertino dia, esperando o luar que não tardaria com seus primeiros clarões. Quanto exemplo nós temos, né, amigos? Quantas almas belíssimas nos trouxeram a mensagem de que o mal, sim, pode ser um excelente remédio. Remédio amargo, repetimos, mas remédio muito eficaz para a terapêutica do espírito. Se queremos um escudo, se queremos uma proteção, se queremos uma maneira de nos sentirmos verdadeiramente seguros em dias tão difíceis, ou em qualquer outro, que busquemos então o alicerce da fé, da confiança, do trabalho no bem. Aí então não temeremos coronavírus, não temeremos doença qualquer, não temeremos pessoa qualquer, não duvidaremos do futuro glorioso que temos pela frente. Todos nós, seres humanos, do nosso próprio planeta também. Essas dificuldades passarão. O estado atual da Terra passará. E logo, logo, como nesse exemplo aqui que acabamos de ler, uma nova aurora surgirá. Um mundo de regeneração inteirinho, com todas as suas belezas e nuances, para aqueles de nós que realmente trabalharmos para nele permanecermos. Eu desejo a todos os irmãos que fortaleçam-se sim na sua fé e na sua confiança. Eu desejo a todos que pelo trabalho e esforço no bem sejam merecedores dessa nova caminhada. Não importa se estaremos no mundo físico ou no mundo espiritual. Importa sairmos vencedores. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo que a paz do doce Mestre Jesus se estenda a todos os lares, a todos os corações,
a todos os amigos, a minha gratidão. Encerramos então, como no início, voltando novamente o nosso pensamento ao Pai, elevando a nossa mente até a Galileia, ainda outra vez. Lá ainda está Jesus ensinando o povo. Raios partem do seu coração magnânimo em direção a todos aqueles que ouvem. Nós nos vemos como um dentre a multidão. Também a nós chega a palavra amiga e doce. Bem-aventurados os que sofrem, que eu vos aliviarei. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Eu sou o bom pastor e nada lhes faltará. Quanto amor e bondade impossível. E nós também queremos ser assim, Jesus. Continua sendo o nosso modelo, amigo, companheiro. E ajuda-nos a fortalecer a nossa fé. A Ti agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Em Ti esperamos. Em Ti confiamos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, todos os queridos irmãos. Um grande abraço.